Fala aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar das questões do Grêmio, dessas movimentações de mercado, as últimas horas de mercado do Grêmio e as novidades sobre Breno, sobre o goleiro Kaique, sobre Kahneman, sobre Bitelo. Tem muita coisa para a gente falar aqui no canal. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. E quando terminar o vídeo, passa lá na KTO.com e faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer, como está aparecendo aqui na tela, e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, e aí já começa a apostar na Copa Libertadores, na Copa Sul-Americana e depois no final de semana no Campeonato Brasileiro. KTO.com, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus. Vamos lá, último dia de janela de transferências para a chegada de jogadores, né, para os clubes contratarem jogadores aqui no futebol brasileiro, e o Grêmio fez uma última movimentação nesse sentido, que foi a contratação do goleiro Kaique, jogador do Ipiranga de Erechim. E a contratação do Kaique, ela vem por dois motivos, né? É uma reposição que o Grêmio está fazendo, uma reposição simples, já que o Adriel saiu para o Bahia e o Breno está próximo de sair para o futebol italiano. O Grêmio vai negociar o Breno com o futebol italiano, vai receber uma quantia pelo empréstimo, $500 mil, o Grêmio recebe pelo empréstimo 500 a 700, isso aí vai ficar acertado ainda nessa negociação que está sendo fechada, está nos últimos detalhes. Mas o Breno vai para o futebol italiano. E com isso o Grêmio precisava de uma reposição. Contrata o Kaique, que se destacou no Campeonato Gaúcho jogando pelo Ipiranga, se destacou inclusive jogando contra o Grêmio, né, na decisão do campeonato. Então é um jogador que a direção do Grêmio conhece e o Renato conhece. Então é um jogador que chega já para o Grêmio também numa situação de reposição. Claro que daqui a pouco, dependendo do que acontecer, ele assume a titularidade no gol do Grêmio, no lugar do Gabriel Grando. Isso depende do trabalho do dia a dia. Mas essa é a última movimentação de mercado que o Grêmio está fazendo, pelo menos enquanto janela de transferências. Por quê? Existe uma situação que os clubes podem contratar, mas apenas jogadores que estejam sem contratos até hoje. Não adianta o jogador rescindir um contrato amanhã e para dizer, não, eu estou sem clube e eu vou acertar com o clube X. Não, o jogador tem que estar sem clube hoje. E se isso acontecer, os clubes ainda têm um prazo para poder contratar jogadores que estão sem clube. E eu vou dar um exemplo, não que o Grêmio esteja contratando, mas vamos dar um exemplo. O TT está sem clube, então é um jogador que poderia assinar contrato com algum clube aí e ser contratado e ser anunciado por um clube do futebol brasileiro. Essas são as questões de chegadas do Grêmio. O mercado do Grêmio agora de chegadas, ele está encerrado com a chegada do Kaique. Mas tem a questão das saídas. E o Bitelo, além do Breno, é o jogador que está para sair. Só que tem um detalhe acontecendo nessa negociação do Bitelo que está bem estranho e está até de certa forma, vamos chamar assim, de interessante. Porque o Bitelo tem um empresário e esse empresário está conversando com o mercado europeu, está conversando com clubes do futebol europeu. Já conversou com o Arsenal, já conversou com o Porto, tem algumas negociações envolvendo esses dois clubes. Só que tem outro grupo que a gente vai chamar de empresários intermediários, que não são necessariamente os empresários do jogador. Mas o que acontece? Eles estão lá no futebol europeu, o clube europeu diz, olha, eu preciso de um volante com essa média de idade, com esse valor, e esse grupo chega assim, olha, nós conhecemos um jogador assim, e eles vêm direto no clube. Então tem um grupo, né, que já vem trabalhando com a direção do Grêmio em algumas situações, que está também, de certa forma, buscando situações para o Bitelo. E agora surge também a informação que o Middlesbrough, da Inglaterra, também quer a contratação do Bitelo. O Grêmio definiu a sua estratégia com relação a ele. O Grêmio definiu que o Bitelo vai ficar no Grêmio até o final do ano. Então o clube que chegar para contratar o Bitelo tem que saber que vai deixar o Bitelo aqui até o final do ano. E essa era uma condição que o Arsenal aceitaria, porque tem aquela questão do jogador ser escolhido, ser aprovado para jogar na Premier League, e ele precisa de uma certa minutagem no seu clube se ele não é um jogador de seleção. Então o Arsenal aceitaria que o Bitelo ficasse jogando aqui no Grêmio, aqui em Porto Alegre. Por outro lado, quando veio essa informação do Middlesbrough, a informação ela dá conta de que ele poderia ser levado agora pelo Middlesbrough, ser emprestado para um clube no futebol francês, ganhar uma minutagem na Europa para depois ser aprovado e entrar na Premier League. Só que o Grêmio não quer essa situação. O Grêmio quer a manutenção do Bitelo até o final do ano. Então é uma negociação que também não deve andar nos próximos dias. Por fim, Kahneman. Quando a gente trouxe a informação aqui do Kahneman ontem,
A situação é a seguinte, não tem nenhum clube negociando diretamente com o Grêmio a contratação do Kahneman. O que está acontecendo é o empresário do Kahneman, o Martin Weinbruch, já está analisando o mercado, como ele normalmente faz quando o contrato do Kahneman está próximo de se encerrar. Por quê? Porque se não renovar o contrato com o Grêmio, ele tem que ter um caminho. E mesmo se ele começar a negociar uma renovação de contrato com o Grêmio, ele tem um poder de barganha, dizendo, olha, eu tenho propostas. Isso já aconteceu em diversos momentos da renovação contratual. Porém, nesse momento ela é diferente. Porque os clubes não precisam conversar com o Grêmio para contratar o Kahneman. O clube precisa conversar com o Kahneman e depositar o valor da multa. E o valor da multa é $800 mil. Isso foi uma exigência do Kahneman quando ele aceitou a renovação de contrato no final do ano passado, reduzindo o seu salário praticamente pela metade. Então, esse valor de multa foi uma exigência do Kahneman. Com isso, a situação ela ficou de certa forma simples. Porém, o que está pegando nesse momento? Quando nós trouxemos ontem a informação do Independiente, surgiu também uma segunda informação, que o São Lourenço também gostaria de contar com a contratação do Kahneman. Porém, a pedida do Martim, a pedida salarial para o Kahneman para voltar para o São Lourenço foi muito alta. E ela está sendo alta também na questão do Independiente da Argentina. Então são situações que poderiam se transformar numa saída imediata do Kahneman, mas que na questão financeira o próprio Kahneman diz, olha, aí não dá, baixar mais não dá. Né? Então os clubes argentinos eles não estão com essa facilidade para negociar. Mas o alerta está dado. Porque como o contrato do Kahneman termina no final do ano, deixar bem claro que o Kahneman não assinou pré-contrato com ninguém. Não tem nenhum pré-contrato do Kahneman assinado com ninguém. Tudo isso vai depender da situação envolvendo a multa rescisória. O clube tem que pagar a multa rescisória para o Grêmio e pagar aquilo que o Kahneman quer. E o Grêmio se coloca aí, eu conversei mais uma vez com dirigentes do Grêmio, o Grêmio se coloca assim numa situação de confiança, porque quer renovar o contrato do Kahneman no final do ano, porém bota assim um pé atrás, olhando as movimentações e sabendo que alguma coisa pode acontecer. O Grêmio espera que alguma coisa venha acontecer. E o Grêmio sabe que quando sentar para renegociar a renovação do contrato com o empresário do Kahneman, não vai ser uma negociação de uma hora para outra. Ela vai demorar como demorou da última vez. Então a situação ela pode se movimentar nos próximos dias e deve se movimentar nos próximos dias porque o Grêmio quer ter uma garantia. Porque o presidente Alberto Guerra conta com o Kahneman para a próxima temporada. Ele quer ter uma garantia de que o Kahneman fica no Grêmio. Mas a partir de agora, tudo vai entrar na mesa de negociações e inclusive essas propostas que o Martim está ouvindo do futebol. Primeiro do futebol argentino, mas ele também circula bastante por clubes de médio porte do futebol europeu. Futebol italiano, principalmente, de onde ele já trouxe algumas propostas pelo Kahneman. Mas tudo isso está dentro do cenário que a gente conhece das renovações de contrato do Kahneman com o Grêmio. Vamos ficar atento e trazendo todas as informações para vocês aqui. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.